Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Agora no comecinho de agosto de 2025, lá no catálogo da Disney Plus, tem um western de vingança chamado Estigma da Crueldade, que em inglês é The Bravados. O filme nunca explica por que que chama The Bravados, né? Que seria algo como as bravatas, mas no filme não tem bravatas. Enfim, ele é um filme que é bastante tributário do Rastros de Ódio, lá do John Ford, estrelado pelo John Wayne, que saíra 2 anos antes, né? Que tem a personagem do John Wayne, que está numa missão implacável de vingança. Os olhos de ódio do John Wayne naquele filme. Preciso fazer a resenha aqui, eu amo aquele filme. Neste aqui, o The Bravados é estrelado pelo Gregory Peck, tem uma personagem, inclusive, que fala dos olhos dele, são os olhos de um caçador. Ele é um homem também implacável com uma missão, que é de vingar a sua esposa que fora morta e também fora antes, né, abusada por 4 homens, ou pelo menos ele acredita que assim tenha sido, porque o vizinho dele disse que eram 4 homens, tá? Só que antes de falar sobre esse filme, que certamente influenciou filmografias do Sérgio Leone, até do Sam Peckinpah, não atinge o clássico de status, né, o status de clássico por uns 2 motivos aí, que eu vou falar depois, de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Mas pro final darei spoiler, porque o filme tem um final que muda a perspectiva das coisas, né? Embora não discuta essas coisas, muda a perspectiva e vai deixar para nós da plateia decidirmos se o que foi feito é válido ou não. Eu vou falar quando for a sessão de spoilers. Agora, uma coisa é certa, desde o começo a gente percebe que aquela situação toda deixa a personagem do Gregory Peck morto por dentro, né? E aí ele tá bastante bem naquela figura do personagem lacônico, seco, né? Ele chega a uma pequena cidade onde haverá a execução, o enforcamento de 4 bandidos. Certo? Nesta cidade, então, durante uma boa parte do filme, a gente sabe que o Gregory Peck tem alguma coisa Jim Douglas, que o Jim Douglas tem alguma coisa de acertar contas com aqueles 4 homens, e que são todos atores que Henry Silva, Lee Van Cleef, tá? Todos atores que frequentavam muito westerns da época. A gente sabe que a personagem, que o Jim Douglas tem alguma coisa de acerto de contas com aquele cara, mas o filme não fala. Só lá pelo 40º minuto é que ele vai contar para a personagem da Joan Collins. A Joan Collins é uma atriz britânica que nos anos 80 ficou muito famosa como a Alexis da novela Dinastia. Neste filme aí, ela foi contratada para viver uma mexicana chamada Josefa, que inclusive acaba virando uma muleta depois para a personagem do Jim Douglas, sabe? Tipo assim, tem que ter uma. Porque ela era ex-namorada dele, que coincidentemente está naquela cidade onde ele vai. E aí então ela vira depois a muleta dele. Então a interpretação da Joan Collins não tá boa. E a própria presença dessa personagem não se justifica. Então estou começando a falar também porque que ele não é um clássico tão grande quanto Rastros de Ódio, né? Mas esses 4 caras que estão na cadeia, eles acabam fugindo. E daí a cidade vai se mobilizar para ir atrás deles. E é claro, quem vai mais atrás e consegue eliminá-los um a um é o Jim Douglas, é o Gregory Peck. Mas ele vai descobrir uma coisa muito séria, que aí vou falar na hora dos spoilers e que vai mudar a perspectiva do filme. Mas então, teoricamente, é assim: é um cara que morreu por dentro. Mesmo a gente já sabe que aquela vingança dele não vai trazer a esposa de volta, mas também não vai trazer mais
né, a vida aparece de dentro do Jim Douglas de volta. Então, antes de falar de aspectos da virada e tal, vamos falar de aspectos técnicos e de mais um ou dois assim, defeitos que não deixam esse filme alçar voos maiores, né? Ele é um western bastante influenciado na sua iluminação pelo cinema noir. Então ele é bonito de ver. E tem um monte de cenas à noite, o que eles chamam de day for night, né? Elas são gravadas durante o dia, mas através de filtros e iluminação fazem de conta que é à noite. Então ele é muito bonito de ver por conta das paisagens, tanto externas como das paisagens internas. E aí, assim, ele tá numa cidade que tem, assim, uma rua principal e você vê que não tem nada. E tem uma igreja, gente, que eu falei, nossa, quando você vê o tamanho da igreja e dentro dela, que é lindo dentro da igreja, mas você fala, que é? Ele tá na Catedral de São Paulo, em Londres? Tá? É uma basílica de tão grande que é. Tem um coro enorme de crianças. Você fala, de onde saiu todo mundo naquela cidadezinha, né? Pequena e tal. Que aí é a parte em que ele vai pedir a Deus, as pessoas vão orar, tem a trilha sonora bonita, e a parte religiosa é importante no filme, né? Especialmente essa parte da música e tal. Que aí é, inclusive, naquela noite pré-enforcamento, que os caras vão fugir da cadeia, que é a hora que essas pessoas estão mais ou menos lá dentro dessa missa. E aí, então, depois a gente vai ter o nosso Gregory Peck, ele é tão ciente de que ele vai cumprir a missão dele que ele nem fica com pressa. Os caras fogem, a cidade inteira sai e ele fala: não, eu vou dormir, vou sair atrás deles amanhã de manhã quando eu estiver mais descansado. Não, mas você não, eu vou pegá-los. Né? Ele é um homem que só está vivendo para aquilo lá. Agora, tem, além dessa igreja que é estranha, né? Tudo, é bonita, mas é estranho. É, no começo do filme, diz que ele viajou 100 milhas para chegar nessa cidade. Depois, o rancho dele é estabelecido tão perto, porque a personagem da Joan Collins sai, vai para o rancho deles. Esses próprios bandidos vão roubar um cara que a gente descobre depois que é o vizinho que deu a informação para ele. E você fala, mas como que a Joan Collins viajou 100 milhas de uma hora para outra? Qual que é a geografia desse lugar, né? Então o filme ele levanta várias questões. Ele é bonito de ver, ele tem um final que é ambíguo, sim, e vai deixar como eu falei, é influente, mas ele tem esses defeitinhos, né? Da personagem de John Collins, tá? É assim, gente, para quem curte um western mais psicologizado, e com uma virada para o final, e se você quiser se questionar, e até assim, ver um filme que realmente influenciou depois em termos morais, né, as obras dos tais westerns revisados, revisionistas dos anos 60, 70 e tal, é um filme que vale a pena. Certo, o elenco tá bom, a Joan Collins, como eu falei, não tá boa, porque ela foi mal escalada ali e a personagem também não ajuda, né? Mas ele é digno de ver. Não é um western que hoje seja considerado clássico, ele é bem esquecido, mas eu acho que ele é bem climático, é bem bonito de ver, tá? Agora eu vou partir para a sessão de spoilers, de dizer qual que é a virada, tudo, né? Bom, aqueles caras que o Jim Douglas está atrás e dos quais ele mata três, eles não são os caras que violaram e mataram a esposa dele. Por quê? Porque quando ele vai pegar o último cara, ele vê o ouro, um saco de ouro. E o Greg, então, o Jim Douglas, ele falou: não, eu roubei isso do cara X, que era o vizinho. Então, na verdade,
esse vizinho que os ladrões, na verdade, matam antes, né, do final do filme, vizinho do Jim Douglas, é que fez tudo isso com a esposa dele, mas colocou a culpa nos outros homens. Então, a vingança do Gregory Peck, do Jim Douglas, foi contra pessoas que não inocentes. Só que olha como o filme complica as coisas. Esses caras, eles eram inocentes deste crime em particular, mas não eram inocentes de outros crimes. Então, fica aquela história. Para a comunidade, o Jim Douglas passa a ser o herói. Ele realmente vingou aquela comunidade. Mas a que preço interno ele fez isso? Por quê? Porque ele tem a noção de que ele ficou igual aos caras, porque ele matou pessoas que não tinham cometido o crime contra a esposa dele, né? Ele se vingou do nada. A vingança dele foi realmente vazia. E aí, para elaborar isso, fica a nosso critério, fica a critério de quem está vendo o filme. Então, por isso que assim, essa virada, quando questiona, problematiza a questão da vingança, é que dá uma complexidade maior a esse filme, que embora tenha esses defeitos que eu disse, de elenco, de geografia e tal, ele é bem filmado e ele é influente de certa forma, tá? Então, eu gostei de ter visto, eu não me lembro de ter visto isso antes. Gostei desse filme. Tchau.